Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Sou o professor Walter Capanema, estamos aqui pelo canal da Smart 3 no YouTube, hoje com um convidado especial. Nós sempre falamos sobre direito, tecnologia, falamos sobre internet, e um convidado que tem tudo a ver com isso. O meu querido amigo, delegado de polícia, Guilherme Caselli, um dos maiores investigadores de crimes digitais do Brasil. Guilherme, é um prazer ter aqui você com a gente. Professor Capanema, eu que fico envaidecido pelo convite, puxa vida, tá ao lado de uma pessoa tão referendada, com tanto conhecimento jurídico, conhecimento técnico nessa seara de informática, é sempre um privilégio. Nós que dividimos a bancada em tantos cursos, Verdade. em tantas qualificações. Que alegria. É sempre uma honra poder. E estar aqui especificamente no estúdio. Se não me engano, já gravamos até um curso ou alguns cursos aqui. Então é sempre uma alegria poder retornar a essa casa tão bacana, né, de cultura, que a gente pode, claro, classificar isso, disseminação do conteúdo, do conhecimento é sempre bem-vinda. E, claro, sempre aprendendo com o mestre. Né? O mestre aqui é você. O mestre professor Capanema. Meu querido, para até servir como inspiração para as pessoas que estudam, muita gente faz concurso para delegado, muitas vezes acompanha você, a gente sempre vê você na televisão em várias operações e atividades. Eu queria que você explicasse para a gente qual foi a sua trajetória, como é que você começou até a gostar de informática, porque você tem um conhecimento jurídico e um conhecimento tecnológico, você sabe programar, sabe lidar com o computador. Conta um pouquinho. Professor, veja, eu sempre tive um afeto muito grande pela parte de informática, sempre estudei, mesmo antes da minha graduação, eu sempre gostei muito da parte de tecnologia, então sempre pesquisei muito isso, e de uma maneira sempre de forma autodidata. Mas eu fiz o concurso, eu fiz a carreira jurídica, fiz a minha graduação jurídica, e no viés de concurso público, um cargo público que primeiro me alçou a essa seara de tecnologia propriamente dito, eu fui investigador de polícia, que a rubrica era oficial de cartório policial aqui no estado do Rio de Janeiro. Durante praticamente 8 anos, eu chefiei o setor técnico da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do estado do Rio de Janeiro. Que é uma referência nacional. Sim, a DRCI é uma referência realmente em nível nacional. Quantas e quantas vezes nós recebemos colegas policiais de outros estados que iam para aprender com a nossa demanda do dia a dia. E foi uma grande escola, foi um grande aprendizado, uma grande escola, porque na DRCI a gente trabalhava com uma carga ímpar de trabalho, uma carga ímpar de situações flagranciais, em que nós costumávamos dizer que o meu setor, ao qual eu chefiava, o setor técnico, propriamente dito da delegacia, era a última instância. Quando chegasse lá, a gente não podia dizer eu não consigo resolver, nós tínhamos que dar uma resposta. E a grande maioria dos dias eram situações flagranciais e que nós tínhamos que nos valer de técnicas, daí o estudo sempre é válido, não, o estudo, a gente não pode deixar de lado, achou que passou no funcionalismo público, que a gente não precisa mais do estudo, seja do viés, claro, jurídico, mas também do viés técnico. Uhum. E a DRCI, ela introjetou isso muito forte, em mim especificamente, claro, em todos que lá trabalharam, porque a gente, frente às demandas, precisava dar uma resposta. E quantas tardes que a gente tinha que desenvolver novas técnicas para enfrentar novas atividades criminosas, que eu tinha que dar uma resposta de pronto. Então, o conhecimento que eu já trouxe antes mesmo de entrar na polícia no estado do Rio de Janeiro, no meu estudo aplicado, já me serviu bastante, e agora, enquanto delegado de polícia que sou no estado de São Paulo, eu aplico isso e, claro, sempre buscando a melhor qualificação. Atualmente, estou na reta final do meu MBA em TI, que eu estou fazendo pela USP. Poxa, fantástico. E, claro, sem contar os cursos de programação, curso de extensão, que eu fiz pela Faculdade de Coimbra, e tantos outros cursos, sempre voltado nessa seara de E você sabe programar ainda, né? Um pouquinho, né? O que você sabe programar? Um pouquinho em Python, um pouquinho de Ruby on Rails, HTML, HTML5 e por aí vai. Oh, fantástico, fantástico. E dessa sua experiência na DRCI, quais foram assim, os casos mais interessantes? Porque certamente a DRCI sempre tem alguma coisa na imprensa, sempre vão celebridades. Vários casos já chegaram lá, não foram? Sim, é verdade. Nossa, eu trabalhei em tantos casos. Eu me lembro um dos casos de maior repercussão, que eu já cheguei, já estava nos 45 do segundo tempo, mas também teve participação, foi o caso da Carolina Dickmann, que aliás foi um grande divisor de águas, não só pela rubrica penal, que eu não vou entrar nessa seara se foi produtivo ou não, porque infelizmente a pena é esdrúxula, que tipificou violação de dispositivo informático, hoje, artigo 154A do Código Penal, mas alheio a isso, nossa, trabalhei em casos de repercussão, e agora me vem aqui à memória, me lembro do caso da Carolina Dickmann, o caso da Thaís Araújo, também que foi injuriada, foi uma injúria qualificada por elemento de raça. Trabalhei no caso da Preta Gil, da Maju, também ambas
tiveram injúria qualificada por elemento de raça, vazamento de dados de policiais militares, daqui também que deu uma repercussão. Daquela lista, né? Isso, foram não sei quantos mil homens, e até alguns policiais foram mortos, que moravam em comunidades. Sério? Sim. Chegou a esse ponto? Chegou. Meu Deus. Chegou. E o pior engraçado, mas o curioso desse caso, que foi uma das investigações mais técnicas que eu trabalhei na DRCI, e os criminosos, eram 3 criminosos, cujo mais velho tinha 16 anos de idade. Meu Deus. Era um trio, um menino de 2 de 14 e um de 16 anos. Nesse caso, parece que eles descobriram, acho, uma vulnerabilidade no servidor, não foi isso? Isso, na verdade... E jogaram no Mega, não é isso? Mega Upload? Não foi o Mega Upload, mas foi outro shared relacionado desse a tipo, isso. né? Mas, de fato, eles descobriram uma vulnerabilidade simples, mas, enfim, que havia na plataforma, se não me engano, ProEx, e eles conseguiram que você fazia um looping de tentativas, tipo de Brutal Force. Sim. Após 500, se não me engano, 500 ou 500, na tentativa 501, você conseguia, independente do login e senha, você conseguia acessar. Uhum. Eles descobriram essa vulnerabilidade, baixaram as tabelas de dados, dali à frente eles disseminaram. Uhum. E, de fato, a gente conseguiu rastrear as conexões em que pese se utilizarem de VPN para criptografar as conexões. Mas, ou seja, nem sempre o fato do criminoso usar VPN vai garantir a impunidade dele. Isso é muito importante, porque muitos criminosos acreditam que... E isso é uma boa para quem é da segurança pública, para quem investiga. O fato do sujeito se utilizar de um proxy ou de uma VPN para mascarar a conexão não é o essencial, não é o divisor de águas para que a gente possa avançar e chegar na reprimenda penal, para que eu possa qualificar, porque a materialidade já está plasmada ali, resta chegar na autoria delitiva. Isso. E nesse caso, claro que nós fomos buscando fragmentos, não é algo simples, foi uma das investigações, como eu noticiei aqui, de maior complexidade, e de fato eram 3 meninos assim, espetaculares no que tange ao conhecimento técnico, mas teve uma disseminação nevasta a utilização e divulgação desses dados. E eu me lembro, nós fizemos, os autores, eles estavam nos 2 estados de São Paulo e um no estado do Paraná, salvo engano. Diversos outros casos também, principalmente envolvendo celebridade, que acaba também a mídia acompanhando, mas outros atores e atrizes relacionados à Rede Globo. Trabalhei também no caso envolvendo Se recorda o caso da Baleia Azul? Nós tivemos até uma oportunidade de falar na Escola de Magistratura. Exato, um evento sobre isso. Grandes manifestações. Recorda pra gente da Baleia Azul, como é que foi aquele caso? Bem, o caso da Baleia Azul era, entre aspas, um jogo em que tinha um moderador, e o moderador ele impunha desafios para as crianças sob a pena de divulgação de um material íntimo deles ou causar um mal maior. E, na verdade, eles, como desafio, as crianças se viam obrigadas, dentre outras coisas, a se autoflagelarem, a fazerem rasgos nos braços, algumas, inclusive, de se suicidarem, em decorrência disso. E chegou alguém a se suicidar? Bem, aqui no Brasil não tenho dados sobre isso. Eu não tenho dados. Mas quanto ao autoflagelo, sim. E a gente conseguiu avançar nessa investigação. Sabe, acho que o termo que se dava era curador. Acho que era isso. Curador. Um desafio, né? Quem o desafiava as crianças. E a gente conseguiu prender um sujeito aqui no estado do Rio de Janeiro que figurava como curador de diversas outras crianças. Claro que, como tese de defesa, ele falava que era uma grande brincadeira, etc., mas foi responsabilizado penalmente por conta disso. Incitação? Incitação. E, claro, tratando de crianças, o que é mais grave quanto a isso. Aliás, acho que todo crime que envolve pessoas vulneráveis é isso que chama muita atenção. Quando policial ainda do Rio de Janeiro, através de uma metodologia de investigação em Deep Web, em rede P2P, nós realizamos algumas investigações aqui também de usuários de rede P2P, como Emule, Donk, Limeware, Ares, esse tipo de programa. Que usuários com intenções não positivas utilizavam essas plataformas para baixar conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. E como instrutor que eu sou dessa coalizão do CPS... Explica o que é CPS. Child Protection System, que é uma coalizão que tem uma aplicação que a gente consegue rastrear em nível de Deep Web quem procura esse tipo de material, quem baixa para o computador para armazenar e ainda quem dissemina esse tipo de mídia. E aqui, enquanto policial no Rio de Janeiro, eu fiz algumas operações que o resultado positivo disso foi muito bom.
para o seio social principalmente. Até porque, como aqui a gente costuma dizer, no fenômeno criminológico, né, da criminologia, aquela evolução criminal do sujeito. Acho que nós prendemos aqui em torno de 60 usuários da internet que se utilizavam desse programa para baixar conteúdo dessa natureza. Você conseguiu identificar desses 60 um perfil semelhante? Havia um perfil deles? Duas informações que a gente deve falar. Primeiro, geralmente é um crime meio. O sujeito que consome esse tipo de material, e é bom a gente levar esse alerta, porque não é um crime menor, que pesa a pena ser de 1 a 4 anos, o fato de armazenar, a tipificação penal... 241B. Exatamente, do Estatuto da Criança e Adolescente, 8.069, a lei. Mas, em que pese o criminoso acreditar que não está cometendo um mal, pelo menos não um mal direto, mas desses sujeitos que nós prendemos, desses 60, salvo engano, 3 ou 4, pelo menos, já tinham passagens por estupro de vulnerável. Quer dizer, o que a gente consegue interpretar disso, os números mostram, não só aqui do Rio de Janeiro, mas de outros estados também. O sujeito que consome esse tipo de material ilícito, não que necessariamente ele será um estuprador, mas é aquela máxima que diz que a ocasião faz o ladrão, do tipo, o sujeito, se ele tiver oportunidade de cometer um abuso em uma criança, ele assim o fará. Quanto ao perfil, é o tipo de crime que não adianta a gente aplicar a teoria de Lombroso, né, o criminoso nato, o homem criminoso, não dá. Porque afeta todas as áreas e camadas sociais, idades, faixa etária das mais variadas. Inclusive em São Paulo, eu fiz uma operação também nesse cotejo, o criminoso com mais idade que eu prendi tinha 87 anos. Mas já dizia o autor que os canalhas também envelhecem. É verdade. Né? Então, engraçado. Eu prendi esse sujeito de 87 anos, só consegui tipificar no armazenar, e desse sujeito em específico, a esposa dele pagou a fiança. Onde se depreende até que ela já sabia disso, né? Olha, eu não tive elementos para dizer nesse viés, mas eu arbitrei a fiança no valor até consideravelmente alto, o padrão social dele, e ainda assim a senhorinha conseguiu fazer um levantamento, que é triste, né? Sim. Mas ele serve muito como uma reprimenda também, como uma função pedagógica. Em nível social, é um trabalho de excelência que a Polícia Civil desenvolve, desse tipo de investigação, uma investigação de grande complexidade, óbvio, porque investigar no cenário de Deep Web, que são padrões não indexáveis, envolve um tecnicismo bem elevado, daí a importância da qualificação, daí a importância de ter instituições sérias, com credibilidade como essa que eu estou hoje, do professor Capanema, em que pese o pouco tempo que tem de estrada, mas já tem uma bagagem absurda, porque é uma instituição que é referendo, é uma instituição que eu, com muito orgulho, já participei de diversos cursos e participarei ainda de outros. Obrigado, querido. Não, mas a verdade para ser dita, porque aqui, de fato, passa o conteúdo técnico, jurídico, verdadeiro. Obrigado. Então, é com muita alegria que eu posso falar isso de cadeira, e aqui eu assino embaixo, todos os cursos do professor Capanema são ímpares. Obrigado. Professor Guilherme, uma das suas grandes especialidades é investigação em fontes abertas. Explica para a gente o que é, como funciona e a importância desse tipo de investigação. O que é? Vamos lá. Primeira pergunta, o que é? Primeira coisa, o que é a fonte aberta? Enquanto você estava falando, professor, eu estava me lembrando da minha fala hoje, na tarde de hoje é dia 16 do 8 de 2019, eu gravei um curso aqui para a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, também sobre investigação digital, de forma lato. E um dos temas, uma das cadeiras, uma das competências, mas também falei sobre fonte aberta e o quanto isso é proveitoso hoje no cenário de segurança pública. Fonte aberta, de uma maneira muito objetiva, são dados livremente dispostos na web. Veja, eu não vou nem entrar na seara da proteção de dados ou não, porque eu não estou falando a sensação ou a expectativa que o usuário nutre de privacidade daqueles dados que ele produz. Porque é ele mesmo que produz. Sim. É o próprio alvo investigado que produz. Mas se a gente puder fazer um grande apanhado sobre fonte aberta, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa no Booking, por exemplo, uma plataforma digital, para ver um melhor hotel, por exemplo, que me agrada, uma pesquisa em fonte aberta. Sim. Ou quando eu entro num site como sem propaganda, sem merchan, tá, por favor, mas como um decolar.com, por exemplo, e faço uma busca de um melhor voo que melhor me atende, não deixa de ser uma consulta em fonte aberta, é uma informação aberta. Mas entenda, eu tenho uma pesquisa lato e eu tenho, em tese, uma pesquisa estrito.
quando eu foco no usuário em específico, indeterminado. Quando eu faço isso, professor, veja, é evidente que o que o usuário produz na web e que ele nutre uma expectativa de privacidade, um chat realizado, por exemplo, no Messenger. Ora, ele está produzindo aquele conteúdo, Exato. mas aquele usuário, ele nutre uma expectativa de privacidade. O que ele conversa no chat fechado, ele quer que continue fechado, ele não quer dispor daqueles dados. Diferente é uma postagem que esse usuário faz em uma rede social, de forma aberta, em que o usuário ele tem expectativa de publicização da coisa. É claro, ele tem um desejo de publicação. Sim, a expectativa é essa. Quantos mais likes ele tiver naquela postagem, mais feliz ele fica. Exato. Quanto mais seguidores compartilharem aquele conteúdo, melhor para o usuário, ele nutre essa expectativa. Aí, uma importância social disso. Ele acha que isso daí vai lhe trazer... de alguma forma, nem que seja alguma coisa intrínseca ao usuário, uma coisa de vaidade, etc. Independente da motivação. Exato. Mas a consulta em fonte aberta, e se tratando agora, não de uma maneira lato, mas voltada ao usuário, é justamente colher essas informações. É como se num estudo de Big Data aplicado, ele tem os dados não estruturados, que são informações como se pegasse... soltas, né? Pegasse esse grande compêndio de dados, jogasse num data lake, mas eu pegasse esses dados e depois eu tratasse para ficar dados assim, estruturados no quesito chave e valor. Isso é um conceito de Big Data, ou Big Data. Mas a consulta, hoje, a pesquisa em fonte aberta é exatamente isso. E eu tive a felicidade de me especializar, fiz alguns cursos sobre coleta em fonte aberta, hoje utilizo muito. E a fonte aberta é interessante para os seguidores do seu canal, professor. Eu falo que a fonte aberta, ou seja, esse fenômeno de pesquisa, informações que estão lá livremente dispostas, seja através de um site, seja que usuários estão postando, ela serve, para quem está nos assistindo entender, ela serve para a prevenção de incidentes, ela serve para a qualificação de autores, e eu vou explicar isso. Ela serve para angariar testemunhas, ela serve para colheita probatória. Por exemplo, eu começo a monitorar um show de uma celebridade, de um artista famoso, e começo a descobrir que as pessoas dentro daquela localidade estão postando. Então veja, se alguém noticiar, puxa vida, um carro acabou de atropelar uma pessoa aqui, por exemplo, através do que tecnicamente a gente delimita de cerca eletrônica. Ora, eu faço esse desenho da cerca eletrônica e vejo que publicamente está sendo postado... Você então delimitaria uma área e verificaria tudo... Um dos vieses é esse. Eu vejo o que está sendo postado de maneira pública, fonte aberta, produzida pelos próprios usuários. E é muito interessante, professor, porque já trabalhei em diversos casos em que, em tese, não me noticiaram um fato, um atropelamento, como eu noticiei aqui. Em tese, não tenho testemunhas oculares, pelo menos no primeiro momento, não tenho testemunhas oculares. Eu tenho uma vítima que muitas das vezes está internada, que não tem melhores informações para me passar enquanto autoridade policial, para que eu possa proceder nas investigações. Mas a coisa toma uma proporção tão grande, o cenário digital, que às vezes eu não tenho uma testemunha física naquele primeiro momento. Mas se eu fizer essa cerca naquela localidade e tentar buscar postagens pretéritas, eu consigo angariar testemunhas do fato, inclusive com imagens. Já trabalhei em casos em que as pessoas inclusive puseram, olha, o carro tal, por isso que esse exemplo me veio à mente, o carro tal, placa tal, acabou de atropelar uma pessoa aqui na minha rua. Poxa. Então isso é muito importante. Uma outra utilização prática da utilização da fonte aberta, no período de pleito eleitoral, agora em 2018, na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, no segundo turno, nós fizemos uma grande sala de crise em que diversas forças de segurança pública lá estavam. E aí eu, na qualidade de delegado de polícia, a Polícia Militar, o comandante máximo da Polícia Militar, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, Secretaria de Administração Penitenciária. E à minha frente, enquanto policiais estavam na rua fazendo levantamentos de dados, na prevenção de incidentes e na repressão também de atividades ilícitas, a minha função era, no estado de São Paulo, fazer uma grande cerca eletrônica. Olha que loucura, e olha que presunção, pretensão da gente. Pois é, fazer uma cerca no estado de São Paulo para tentar prevenir incidentes que pusessem em xeque a credibilidade do pleito eleitoral. Perfeito. E o resultado prático, e eu mostrei hoje na Escola de Magistratura daqui do Rio,
Foi espetacular, porque nós conseguimos prever em real time diversos usuários, como foi no primeiro turno, que realizaram eles estavam digitando na urna eletrônica com armas, e muitos desses usuários fizeram assim, registraram naquele momento e punham em redes sociais. E a gente conseguiu rastrear, qualificar e, de maneira objetiva e direta, já entrar em contato com o responsável por aquela zona eleitoral para individualizar aquele sujeito. Mostrei hoje, em números absolutos, salvo engano, a gente conseguiu pegar em torno de 30 pessoas. No mesmo dia você fazia? No mesmo dia. Foi assim, uma situação espetacular. Prevenção de incidentes, bocas de urna. Então, o uso da tecnologia de uma maneira benéfica para o cidadão do bem é muito positivo. Não é uma forma invasiva. Mais uma vez... não se viola a intimidade? Não se viola a intimidade. Até não há espionagem aí? Não é nada. Espionagem. Não se demanda a reserva de jurisdição, porque são informações que os próprios usuários noticiam. Da mesma forma, uma analogia que se usa. Como tem as fontes que noticiam os jornais, e eles, com base naquilo, eles divulgam aqueles dados, é a mesma forma como o cidadão de bem que realiza aquela postagem, nós, da segurança pública, conseguimos pegar essas informações e conseguimos aplicar em prol da sociedade. É como se fosse no processo civil público e notório. Sim. De certa forma, assim. No antigo no CPC, atualizando um pouco para o mundo real. É muito isso, né? Não foi uma boa analogia, né? Foi muito boa essa escolha, não, brincadeiras à parte. Mas, talvez assim, eu não sei se... É porque é um fenômeno tão novo, né? Aliás, o fenômeno digital cada vez mais vem tomando uma proporção tão grande que nos falta analogia comparatória, de comparação, comparativa, comparatória, vai saber, mas nos falta porque os exemplos e as possibilidades são tão grandes. São muito novas, né? E as provas também são novas, as né? provas, os tipos de prova. As provas, a maneira de coleta probatória, a garantia da cadeia de custódia probatória em processo penal é completamente diferenciada e os crimes cada vez mais vêm se dotando de maior complexidade técnica. E uma coisa que a gente percebe, professor, que há nitidamente uma migração criminal. Aquele sujeito outrora que ele era vacilante meramente no cenário físico propriamente, um crime patrimonial, por exemplo, eu já tive a oportunidade de prender sujeitos nesse viés que noticiaram, poxa, eu agora migrei para o cenário digital porque no cenário físico a quantidade de vítimas era menor e a possibilidade dele ser pego pela polícia era muito grande. Exato. Então, quer dizer, inevitavelmente esse sujeito acaba migrando, da mesma forma, de maneira nefasta, que eu noticiei no início da nossa fala aqui, desses sujeitos que consomem material envolvendo exploração sexual de criança e adolescente. É como se ele migrasse daquele estupro físico, propriamente dito, para consumir aquele material. Até porque, a gente convir que para o sujeito consumir um material como esse, alguém teve que abusar sexualmente de uma criança e adolescente. Exatamente. Então, quer dizer, além de tudo, tem um processo de revitimização daquela criança. Perfeito. Enfim, a jornada hoje de investigação digital tem diversas frentes, envolvendo hoje, cada vez mais latente, o cenário de Deep Web, seja investigações P2P, sejam nesses fóruns doidos, que malucos noticiam ataques. Dos incels, não é isso? Aqueles rapazes que se reúnem para planejar bomba. Olha, quanto nomenclatura, perdão, eu vou ficar devendo. Parabéns pelo conhecimento mais evoluído. Mas não combinamos essa pergunta. Não, pois está sendo tudo de improviso aqui. Mas como é que a gente escolhe uma informação de chats como aquele, de fóruns como o do Golachan e tantos outros, chats ou fóruns de vendas de arma? Como é que eu faço para colher informações ali? Afinal, eu estou no cenário de Deep Web, mas é um grande desafio hoje da segurança pública no cenário digital e outras fraudes envolvendo dispositivos móveis, envolvendo serviços de mensageria. Aliás, não tem muito tempo que ficou todos os veículos de mídia noticiando invasão de dispositivo, especificamente serviços de mensageria de altas autoridades, grandes autoridades públicas, né? Como é que faz para investigar? Qual a vulnerabilidade que foi pesquisada e utilizada? A beleza da coisa é essa. Por isso que eu não tenho outra. É o estudo reiterado, não tem para onde Sempre. Os criminosos estão evoluindo e é importante que a polícia e as forças de segurança também evoluam. Sim, porque senão, evidentemente, a segurança pública se torna obsoleta. Sejam fraudes bancárias, fraudes para o cidadão de bem. Realmente tem evolução criminal. Cada vez os criminosos, como já noticiei, estão cada vez mais aperfeiçoados, as fraudes cada vez mais complexas, os crimes cada vez mais complexos. Inclusive, um criminoso mesmo,
um traficante cada vez mais se utilizando de subterfúgios para ter acesso ao sujeito que vai fornecer a droga in natura para que ele possa revender. Como é que eu faço para ter esse tipo de acesso à informação? Não adianta mais, professor, a gente se iludir e achar que metodologias tradicionais de investigação, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, que vai trazer um resultado proveitoso ou eficiente para a investigação. Você não acha que, de repente, a interceptação telefônica meio que morreu? Com excesso de uso? Não, eu não sei se é o excesso de uso, eu não sei se hoje se tem outras possibilidades. Por essas outras possibilidades? Diversas outras possibilidades, mais dinâmicas, mais eficientes, talvez, mais simples. Então, e aí, como é que você faz para colher informações nesse sentido? E eu enfrento no dia a dia, né, o combate ao crime, interceptação telefônica, o proveito que nós tínhamos, que nós oferimos em 5, 10 anos atrás, com certeza não se compara ao de hoje. É um meio de coleta probatória hoje que infelizmente está se tornando esvaziado. Perdeu o uso, né? Se torna, também, a depender do tipo de crime, talvez seja até bom, mas em nível de eficiência, eu abraço o nível tecnológico. O nível de coleta de informação de dispositivos, rastreios de conexão, por exemplo. Utilizar esse cenário, esse cotejo, traz um resultado extremamente positivo comparado a cenários tradicionais. É a evolução da investigação penal. A gente não pode ficar atido àquele cenário de 1940, 1950 ou 60, não adianta. A investigação irá ser fadada em sucesso, não tem para onde correr. Perfeito. Professor, palavras finais, merchan, algum curso seu, assim, que possa anunciar, livro? Professor, olha... Seu livro. Pois é, eu tenho alguns livros que eu já publiquei. O que foi mais difundido é a investigação digital em fonte aberta. Talvez seja o único no Brasil sobre isso. Olha, professor, outros também foram a reboque, mas eu acho que hoje é um dos que tem mais destaque. Foi o pioneiro, né? Eu escrevi ao lado de autoridades também que militam muito nessa área, que é o professor Emerson Wendt, que foi chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, e Alessandro Barreto, do Piauí, hoje está no Ministério da Justiça. E já estou trabalhando numa outra frente também de investigação digital em fonte aberta. Aliás, são 2 projetos. Além de artigos, se puserem lá no Google Guilherme Caselli, verão diversos artigos técnico-jurídicos que eu escrevo. E você escreveu um artigo sobre o WhatsApp que foi fantástico, que teve uma repercussão gigantesca. Sim, é verdade. Se puserem lá Guilherme Caselli no Google mais WhatsApp, verão um artigo que foi publicado na revista juristas.com. E aí eu fiz uma análise técnica do que o WhatsApp diz armazenar e disponibilizar, e eu consegui descontextualizar a coisa e mostrar que, de fato, ele pega muito mais informações, de maneira técnica, ele pega muito mais informações do que diz armazenar e difunde muito mais informações do que diz difundir. E aí eu estou trabalhando em 2 trabalhos jurídicos, técnicos e jurídicos, que são esses 2 livros, que eu vou fazer uma nova edição de investigação em fonte aberta e outro de investigação digital. Diversos outros cursos. Semana próxima estou indo para o estado da Bahia, junto com o professor João Paulo. E, aliás, o professor também participará. Também. Lá na Escola de Magistratura da Bahia, falaremos... Porto Seguro? Em Porto Seguro, que coisa chata. Falaremos sobre investigação digital na Bahia. Ainda tenho por norte, ainda esse mês eu vou falar no Paraná. Mês que vem vou para a Bolívia, vou qualificar agente de segurança pública, sim, agente de segurança pública na Bolívia, e diversos outros cursos que ainda tenho. Ainda esse ano eu vou fazer, e a gente utiliza o canal da Smart para poder divulgar, se o professor permitir, é claro. Totalmente. As portas estão abertas, meu querido amigo. E, professor, agradeço muito a confiança, a amizade acima de tudo, e poder ser referendado aqui por esse canal, poder falar e ter assim, um aprendizado constante com a sua pessoa é algo que... É mútuo. Me enobrece muito, me envaidece muito, de meu verdade. Querido, muito obrigado. Obrigado, foi um professor. prazer. Poxa. Meus amigos, olha que alegria, que papo incrível com o meu querido amigo, professor Guilherme Caselli. Siga a gente no canal, inscreva e muito obrigado. Até a próxima.